6:13, né? Aleluia, Jesus. Tá aqui. Mas a irmã vai me ajudar. Porque o ventilador tá me ajudando. Aleluia, Jesus. Levítico 6:13. E o fogo arderá continuamente no altar, ou sobre o altar, e não será apagado. Os irmãos podem se assentar e eu vou repetir. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmãos, eu acho muito interessante. Por quê? Porque este altar aqui era altar de sacrifícios. Esse altar aqui era altar quando alguém vinha cometer algo contra o Senhor, tinha que oferecer algo ao Senhor. Mas não era qualquer coisa, era o que o Senhor queria. O templo foi feito porque o Senhor direcionou o povo a fazer o templo. Senão não existiria esse templo aqui onde tinha esse altar. Nada acontece que é do Senhor sem a direção dele. E eu lendo, meditando, eu encontrei diversas coisas na Bíblia. Mas o Senhor me focou muito ali, porque ali existia uma oferta. E eu fiquei pensando como seria nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós iríamos estar entregando toda hora cordeiro, pássaro. Alguém aqui já leu essa passagem? Aleluia, Jesus. Todos têm conhecimento, né? Em todo instante, nós estaremos entregando algo ao Senhor que não era aquilo que a gente queria. Era a oferta que Ele escolhia. Era aquilo que Ele já tinha determinado. Para quê? Para a gente receber o perdão. E eu pensando, eu falava assim, Deus, se fosse no tempo de hoje, nós estaríamos como escravos. O nosso pagamento não seria o suficiente para comprar cordeiro de 1 ano ou pássaro perfeito para poder levar toda hora diante dos sacerdotes do templo. Porque toda hora, ou por diversas vezes, nós já cometemos diversos pecados. E a gente pensa que pecado é só uma coisa muito grande, é só um adultério. Mas quantas das vezes eu e você não já mentiu? Quantas das vezes eu e você já falou assim, foi só uma omissão, não foi uma mentira. Eu omiti porque se eu mentisse de verdade, mas não é mentira. Quantas vezes a gente não dá desculpa para os nossos pecados? Eu estou falando nossos porque eu estou me incluindo. Eu junto com você, nós somos a igreja de Cristo. Eu junto com você, nós somos o povo separado, que hoje já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas quando a gente para olhar para essa palavra, para esse tempo, para esse altar, quantas das vezes nós não estaríamos entregando oferta? E o mais interessante é que a oferta não era só para ser uma oferta, mas sim para receber perdão. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele não nos deixa termos paz, estar em comunhão com Deus. Então aqui era necessário entregar a oferta que o Senhor colocava para que a nossa comunhão, viesse a ser restaurada. E a gente vê que desde o início o Senhor deseja que estejamos em comunhão com Ele. Desde o Éden, quando o Senhor colocou Adão e Eva. E o Senhor se apresentava a eles 2 vezes ao dia. Para quê? Para ter relacionamento. Só para saber, filho, como é que você está? E aí, Adão, como é que está aí o Éden? O Senhor queria escutar de Adão. Porque Adão sempre foi, o homem sempre foi o sacerdote. O Senhor sempre começou a chamar o homem primeiro. É que os tempos não mudou, mas os valores acabaram sendo invertidos. Mas a gente vê que desde a criação, o Senhor nos chama para a gente estarmos em relacionamento com Ele. E o Senhor viu mais uma vez que não foi o suficiente levantar um templo, não foi o suficiente escolher sacerdotes, não foi o suficiente colocar altar, estabelecer lista de regras para que o homem viesse estar em paz e em comunhão com Deus. O Senhor viu mais uma
imagina o constrangimento. Hoje em dia a gente pode entrar para o nosso quarto, dobrar o joelho e confessar o nosso pecado. E ninguém vai ver e a gente não vai ficar envergonhado diante de ninguém. Mas nós recebemos essa bênção. Nós recebemos a dádiva da presença do Senhor. Porque Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu. O profeta Isaías já veio dizendo: um filho nos foi dado, um menino nasceu. Então, mais uma vez, mais um plano, e um plano perfeito de salvação para nós. Jesus veio, Jesus sofreu por nós, Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu no primeiro dia, passou o segundo dia, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E eu meditando sobre isso, sobre a perfeição do plano de Deus, porque se Jesus fosse nós seríamos parte da multidão atrás dele. Se Jesus fosse a gente estaria atrás dele aonde ele estivesse. Mas ele se entregou para que no terceiro dia ele viesse em espírito e eu e você viéssemos receber esse presente, esse dom de Deus que nos foi dado pela graça, que é o Espírito Santo. O tempo já não é mais um tempo. Vocês estão entendendo? Já não é mais um tempo. O tempo hoje somos nós. Não precisamos mais de sacerdote. Agora o sacerdote é o Espírito Santo. Agora quem governa é a presença. Não precisamos mais chegar diante dos homens como Ana chegou chorando, clamando, e o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Porque só quem conhece a gente verdadeiramente é o Senhor. As pessoas podem te julgar pelas suas lágrimas que são derramadas, como o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Mas ela estava clamando a Deus por um filho. Ela estava ali diante do templo, só do lado de fora que não podia entrar, e ela estava orando, clamando. E olha a bênção que nós temos. Hoje, aonde a gente clamar, Ele nos ouve. Hoje, aonde a gente buscar, aonde a gente estiver, Ele nos responde. Você pode estar tomando banho, se você falar com Deus, Ele vai te ouvir. E o desejo do Senhor por nós, ele nunca se acaba. O Senhor, Ele continua clamando por nós, para que nós estejamos em relacionamento. O Senhor continua nos desejando. Por isso, em todo o tempo, a gente vai ouvir Ele falando, como Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Por isso que na oração Ele vai dizer: entra para o teu quarto, fecha a porta e ora. Ora ao teu Pai em segredo, que Ele vai te responder. Por isso que Ele vai dizer: todo aquele que pede, recebe. E o tempo todo Ele está nos chamando para a gente viver uma vida de relacionamento. Eu não sei, mas eu estava refletindo sobre esse tema, um dia com Deus. E o Senhor, Ele levou o meu entendimento, e Ele falou: quantas pessoas já não passam mais um dia comigo? Deixa eu te dizer, Deus está querendo inaugurar dias com você. Aqui é só o começo. Ele nos trouxe esse ambiente para a gente ouvir Ele dizer: aqui é só o começo. Às vezes a correria, o trabalho, o dia a dia pesa, e você não tem tempo para orar. Às vezes você já acorda atrasado e vai para o trabalho, e você pensa que no ônibus Deus não vai te ouvir, porque você não dobrou o joelho. Mas como Ele disse para a samaritana, porque a samaritana e os judeus não se davam, mas ela falava: os judeus dizem que a gente, existe um lugar específico para a gente buscar, e é no templo. E eles não concordavam com isso. E Jesus respondeu: haverá os dias, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Isso significa que não é necessário a gente sair do ambiente onde a gente está. Eu acreditava que o Senhor tinha que mudar a minha rotina. Eu acreditava que a rotina estava pesada e eu tinha que parar. Claro que é
é muito necessário a gente parar para tirar aquele momento com Deus. A gente parar todas as vozes e passar um momento ali com Ele. Onde você chora, onde você se derrama, onde você se alegra, onde você dança. Eu não sei o que você vai fazer, mas o Senhor está nos chamando para o secreto de novo. Eu não sei qual vai ser, o que vai acontecer ali. Mas o chamado de Deus é: volte, volte a orar, volte a buscar minha presença. Volte, volte, volte. Deixa eu te falar, Deus está com saudade de ouvir a sua voz. Deus está com saudade de ouvir até a sua reclamação. Ele está à espera. O homem pegou no Éden, foi expulso do Éden. Mas o Senhor é o mesmo do Éden. Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está aqui, Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Em vários lugares, né? Porque Ele é onipresente. Então, aonde a gente clamar, Ele vai nos ouvir. E eu não sei qual é a sua dificuldade. Cada um sempre vai colocar algo à frente da oração. Uma desculpa à frente da oração. Eu não sei você, mas dá para você clamar, conversar, até mesmo chorar no ônibus. Acordou atrasado, entrou no ônibus, não sei quanto tempo leva para o seu trabalho, mas você tem aquele tempo todo ali para conversar com Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz prova com Deus, porque uma amiga minha falou que Deus falava com a gente. E eu não acreditava que Ele falava, que não fosse somente a sua palavra. E eu fiz uma prova. Eu falei, não, Ele só fala pela palavra. Tinha isso na minha cabeça, Ele só fala pela palavra. Não, Ele não vai. Eu fiz uma prova com Deus. Eu estava indo para o trabalho no dia seguinte e aquilo ficou dentro de mim. Que loucura, Deus. Ela fala que o Senhor fala de outras formas. Eu estava em pé, o 800 estava lotado. E não fazia sentido algum eu me espremer para ir para qualquer direção naquele ônibus. E eu estava ali e eu escutei uma voz: vá para frente, acho que era a segunda fileira, alguém vai se levantar, no próximo ponto. Eu comecei a me espremer, eu falei assim, se ela falou, vai aqui. Comecei a me espremer, parei na direção. Quando eu parei, a pessoa levantou e puxou a cigarra e a pessoa desceu. Às vezes a gente coloca várias desculpas. Às vezes a gente cria tantas coisas dentro de nós, né? E o Senhor, Ele é tão simples de falar. E Ele quer conversar conosco. O problema é que a gente deixa de se achegar a Ele. E a palavra dele diz: se achegai a mim, e eu me achegarei a vós. E o que o Senhor quer é que amanhã esse dia com Deus continue. Amanhã não vai ter mover. Amanhã não vai ter ninguém, sabe, profetizando para você. Amanhã não vai ter microfone, não vai ter instrumento. Amanhã você não vai sentir talvez nenhum arrepio, nada do que você sentiu aqui. Mas é necessário a gente entender que um templo não deu certo, mas o Senhor fez o segundo, que fomos nós. Nós somos chamados casa de Deus, morada do Espírito Santo. Ele habita dentro de mim e dentro de você. Então você não precisa de microfone, você não precisa de rádio, você precisa de intimidade. Aleluia. Sabe, igreja, eu achei lindo que eu estava meditando na palavra do Senhor e eu li algo muito interessante que diz da corça. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas. Salmos 42. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. A palavra do Senhor está afirmando que a nossa alma, ela anseia pela presença de Deus. E nada, e nem ninguém pode ocupar. Você pode, eu e você, podemos tentar preencher com diversas coisas. Você pode desejar viajar para diversos lugares. Você pode desejar obter diversas coisas. Você pode
das águas, aonde os animais que estão ali não conseguem alcançar e tocar nela. A corça, quando ela entra nas águas, as águas aliviam suas dores. Então a água para a corça, ela sacia a sede. A água para a corça é um lugar seguro. E a água para a corça é um lugar onde a corça tem suas dores aliviadas. E você não entendeu o que a presença de Deus pode significar ainda comparado à corça. Deus é o nosso lugar seguro. Deus é o nosso alívio. Ele é a água da vida. E todo aquele que beber dessa água jamais terá sede. Ele é o pão que desce do céu. E todo aquele que comer desse pão jamais terá fome. Não existe outro lugar onde nós podemos estar satisfeitos de uma forma plena. Não existe um lugar onde eu e você, sabe, vai se sentir tão realizado que não seja na presença de Deus. Tem até aquele louvor muito atual, né, que fala, eu até tentei procurar em diversos lugares. Eu até fui procurar, mas eu encontrei o teu rio em mim. Não é exatamente assim a letra, mas vocês vão lembrar. Eu encontrei. Dentro de mim há uma sede. Dentro de mim há uma fome por Deus. Eu não sei qual lugar você foi. Eu também já rodei esse mundo. Eu não sei onde você tentou buscar. Eu também já tentei buscar. Hoje eu estou aqui. Posso dizer, comparado ao meu passado de vestes limpas, posso olhar para trás e dizer, né, como diz a palavra do Senhor, Ele me tirou do lamaçal de pecados. Ele colocou na minha boca um novo cântico, um hino de adoração ao Senhor. E quem vos fala não é alguém que nasceu em berço evangélico. Quem vos fala é alguém que já experimentou no mundo lá fora. É alguém que já entrou no baile funk. É alguém que já usou droga. É alguém que já andou com a galera que vocês nem imaginam. Eu só não fui presa e não digo que eu roubei também. Mas quem vos fala não é alguém que nasceu na presença, mas é alguém que já desfrutou da presença o suficiente para dizer, ela sacia, ela preenche, ela é o suficiente. Sabe, irmão, eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, até porque se a gente tiver 20 anos e a gente nunca mergulhou na presença, de nada vale. Eu costumo dizer que um dia sem falar com Deus é um dia em vão. Um dia sem adorar a Deus é um dia em vão. Eu me sinto estranha. Eu chego no final do dia e falo, está faltando algo em mim. Porque uma vez que a gente prova, a Bíblia fala, provai e veja que o Senhor é bom. Uma vez que a gente prova, todos os dias a gente tem que voltar à fonte. Todos os dias eu tenho que voltar à intimidade. Todos os dias eu tenho que voltar e falar, pai, eu estou aqui. Não é só quando está doendo, não. Não é só quando está machucando, não. Não é só quando as pessoas estão te batendo, não. Não é só quando você está sendo perseguido, não. Mas é por amor. Amar é o Senhor acima de todas as coisas. Se você não desfrutou disso, peça a Deus a partir de hoje, Senhor, me ensina a te amar. Senhor, me ensina. Os meus olhos precisam brilhar por ti. Eu preciso ter o prazer de estar na tua presença. Uma vez que nós desfrutamos, nós não somos mais os mesmos. Você pode estar cansado, mas você vem para o culto feliz. Você pode estar cheio de problema na tua casa, mas tu bota a tua melhor roupa e vem. É verdade. Por quê? Porque tu já buscou em casa. Porque tu manteve um relacionamento. Porque você buscou continuamente. Aquele dia você entende que é dia de culto. Opa, hoje eu vou buscar de uma forma diferente. É verdade. Porque a palavra do Senhor diz, como já foi falado aqui, onde tem dois ou mais em meu nome, eu estou presente. Então, sabemos que Ele não vai se mover só dentro quando nos reunimos, Ele vai nos mover fora também. Quando eu estou sozinha em casa, Ele pode falar comigo. Quando eu estou sozinha em casa, Ele pode me dar uma direção. Mas quando eu me junto com algum irmão, Ele se faz presente, é diferente. Aleluia! Tem dia que a presença dele fica tão apalpável. Por isso os nossos olhos se enchem de lágrimas. Por isso, sabe, a gente tem essa alegria. Eu não sei você, se você já deu gargalhada louvando a Deus, você já riu. Em Atos, né, vai dizer
achei também foi que o Senhor já tinha falado comigo das 10 virgens em casa. Glória a Deus. E também foi apresentado aqui sobre as 10 virgens. E quando eu olho para as 10 virgens, para as 10 noivas, né? 10 noivas, eu lembro de um relacionamento, um compromisso. Sempre quando você olha para a sua aliança, claro que você não esquece que você é casado ou casada, noivo ou noiva. Mas é algo que não tem como. Você olha e você vai falar, eu tenho um compromisso. Eu sou casado, né? Eu sou noivo de alguém, eu estou aguardando, vou me casar. E isso é lindo demais. Lembro que quando eu ia casar, eu falei para todo mundo, não ia ter festa nem nada, nem dinheiro eu tinha. Mas eu saí falando para todo mundo. Acalmada, é uma entrada com isenção e tudo, mas eu estou toda feliz que eu ia casar. Aleluia. Sabe? E quando fala das virgens, né, das noivas, aguardando ali o noivo, elas têm um compromisso com ele. Elas sabem que elas têm esse compromisso. E as 5 prudentes, o coração delas queimavam pela chegada do noivo. As 5 prudentes, ainda que cansadas, elas dormiram, mas elas abasteceram a lamparina para o fogo não apagar. As 5 prudentes ainda conseguiam olhar para esse relacionamento, para esse compromisso e ter um prazer nisso. E é isso que o noivo espera de nós. Ele quer que nós sempre olhamos e nos lembramos como igreja, como noiva de Cristo. Eu tenho um compromisso com Ele. Eu sou casada com Jesus. Ele está vindo e vai me buscar. Ele quer que nós tenhamos essa esperança. E eu acho isso lindo demais. Porque quando se fala de noiva, eu sei que os tempos mudaram, mas quando se fala de noiva, elas estão guardadas para alguém. Elas estão reservadas. Elas entenderam que elas estão aguardando a vinda do noivo. E elas vivem de forma até que o noivo venha. Elas, sabe, hoje em dia a gente canta até que ele venha. Mas há uma diferença entre falar e viver. Né? Quando a gente fala, não sei vocês, tem um louvor que eu sinto o peso das minhas palavras. Tem um louvor que eu falo e falo assim, ai de mim, Jesus, não sei se eu vou conseguir. Não quero cantar da boca para fora. Porque a palavra do Senhor diz que antes da palavra chegar à boca, porque a gente já conhece o nosso coração, Ele vai falar de um povo que louva Ele com os lábios, mas o coração está distante. Ele vai falar de um povo, né, que pode até cantar, pode até entoar louvores a Ele, mas o coração está distante. E que o noivo quer, a partir desse dia, que nós voltemos os nossos corações a Ele. O que o nosso noivo quer é que nós voltemos a olhar para Ele, desejar a presença dEle. É muito bom quando somos um casal, né? É muito bom ter isso como referência. Meu esposo, ele está de férias, daqui a pouco as férias dele acabam. Eu estou muito feliz, mas daqui a pouco eu vou começar a ficar triste. Mas o que o Senhor quer é que nós venhamos desejar isso, de nós para com Ele, de noiva para com o noivo. Interessante é que as lamparinas das 5 se apagaram. Elas dormiram e elas não colocaram azeite. Quando a gente ama, a gente não vê sacrifício. Quando a gente ama, a gente entrega. Diz que elas estavam cansadas, mas eu acredito que todas estavam cansadas, todas eram noivas. Ele usa a comparação das 10, ele coloca no mesmo conjunto, no mesmo lugar de noiva. Então as 10 poderiam estar cansadas, mas 5 se preocuparam em manter acesa, 5 se preocuparam em manter reserva, 5 se preocuparam. Eu estou cansada, mas eu preciso disso. Eu estou cansada, mas eu esperei tanto, não é agora que eu vou deixar. E sabe, irmãos, eu sei que os dias de hoje, ele tenta nos consumir de todas as formas. Eu sei que o mundo, ele está oferecendo diversos pratos para os cristãos. Eu sei que o mundo, ele está tentando colocar a igreja como uma igreja de Cristo bagunçada, como uma igreja confusa, uma igreja que não tem a presença. Mas o Senhor, ele quer nos encontrar como virgens prudentes.
Ele quer nos encontrar olhando para Ele, desejando Ele, ansiando por Ele. Lembra? Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Então o convite do Senhor para nós, na tarde desse dia, continue colocando azeite nas lamparinas. Aleluia. Não deixe a chama se apagar. Por volta da meia-noite, elas escutaram: o noivo vem aí. Aleluia. E a qualquer momento nós podemos também estar escutando, aonde quer que a gente esteja, aqui ou em qualquer lugar. O noivo vem aí. Será que a gente vai ir como virgens felizes, alegres, se encontrar com o noivo, sentar no banquete, comer com o noivo? Aleluia, Jesus. Ou será que quando a gente escutar, por quê? Porque o mundo te consumiu? Por quê? Porque às vezes você deu ouvido mais porque o mundo diz. Mas nós estamos na presença do Senhor. Glória. Aleluia. A gente não deve se alimentar pelo que o mundo diz, a gente deve se alimentar da palavra de Deus. A gente não deve acreditar em vídeos, sei lá como é que fala, réus, montagem da ira. A gente deve se firmar no que o Senhor fala, no que a palavra de Deus fala. Os tempos mudaram, mas o único meio de comunicação da gente chegar a Deus ainda é a oração. Os tempos mudaram, mas a única verdade que há e que tem se cumprido é a palavra de Deus. O jornal mente, pessoas mentem, mas a palavra de Deus ela é Oh, verdadeira. glória, é verdade, Jesus. Glória a A gente Deus. sabe, quando a gente lê no jornal, a gente precisa ler e falar assim: eu já sabia, porque eu já li. A Bíblia fala a respeito disso. Quando nós cristãos, alguém vier nos dar uma notícia, a gente vai falar: eu li lá no livro tal, no capítulo tal, está escrito isso e isso. Essa influência nessa geração é, sabe, manter as lamparinas acesas diante da mentira, do pecado, da injustiça. Aleluia. É, sabe, permanecer fiel. É guardar a coroa para que ninguém a tome de nós. O noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. E o que ele fala pra gente hoje? Esse dia, eu estou inaugurando algo diferente dentro de cada um de vocês. Glória a Deus. O culto vai acabar, mas que não falte a presença. O culto é muito maravilhoso, é muito gostoso estar aqui, nós somos muito renovados. Meu Deus, quando eu cheguei aqui, que graça estava sobre mim. Eu acredito que cada um de vocês vai poder falar a mesma coisa. Eu não consegui ficar de pé. É um choro que eu não conseguia conter. É lágrimas que não paravam de rolar. Porque quando tem um louvor que fala, não, o que dizer, o que fazer quando ele vem. Nós não temos o domínio de nada. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, irmãos, não vamos deixar essa chama se apagar. Ali diz que existiam os sacerdotes do templo. E sempre de manhã eles limpavam, tiravam a lenha velha e sempre colocavam uma lenha nova. E diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, uma ordem dada por Deus. Aleluia. O fogo não pode se apagar. E eu acho lindo, tem um louvor que fala: nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. O responsável somos nós. Deus não quer uma aparência. Deus não quer um momento. Deus não quer, sabe, nem mesmo uma roupa. Porque Ele olha o coração. Você vê que quando Ele vai falar de oferta, Ele fala que se a gente tiver algo contra o nosso irmão, que a gente vá até Ele, né? Se reconcilie e depois coloque a oferta no altar. Que até mesmo antes de ofertar ou dizimar, o Senhor, Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa vida. E há quem diga: eu vou para a igreja para dar dinheiro, eu vou para a igreja para dizimar, porque ficam pedindo dízimo, porque ficam pedindo oferta. Deus, Ele quer o coração. Se Deus tiver o coração, Ele tem a tua vida. Se Deus tiver o teu
diz que todos os dias de manhã o sacerdote limpava, renovava. Ele não podia deixar a chama apagar. Ele tinha que fazer isso todos os dias pela manhã. Eu não sei amanhã de manhã o que vai ser a tua linha velha. Eu não sei o que tu vai ter que deixar. Mas eu sei que se a gente não deixar nas mãos do Senhor, a chama vai se apagar. Glória. Eu sei que se a gente não entregar ao Senhor, a chama vai apagar. É verdade. Eu sei que se a gente não se lançar no Senhor, a chama vai apagar. Aleluia. Porque aqui do lado de fora acontece tudo para que a chama se apague aqui dentro. Do lado de fora, às vezes a sensação que a gente está, né? Tem alguns momentos que a gente vem e fala, meu Deus. E a gente tem que se esforçar para que aquilo não entre. No altar onde está a presença não tem espaço para pecado. No altar onde está a presença não tem espaço. O diabo ele vai oferecer. Você vai falar aqui não, porque aqui habita a presença. O diabo ele vai colocar uma intriga, uma fofoca, alguma coisa ruim para você alimentar. O Espírito Santo que está dentro de você vai te dar o discernimento e você vai falar aqui não. Eu lembro que a gente ficamos 5 anos numa igreja. E o Senhor nos tirou para nos levar para outra, para que nós continuássemos avançando em Deus. E eu lembro que algumas pessoas se levantaram e queriam tanto que eu falasse mal do pastor. O diabo, ele fala através da boca das pessoas. É verdade. Queria tanto. Sendo que a Bíblia diz que a autoridade foi o Senhor quem levantou. Quem levantou essa autoridade, toda a autoridade, foi o Senhor que instituiu. E nós devemos honrá-las. Não importa se você tem alguma coisa, você se entende, você se corrige, mas não deixe o pecado entrar. Aleluia. Porque aonde habitar o pecado, irmão, não vai habitar a presença. O pecado ele nos afasta da presença de Deus. Ele tirou Adão e Eva do jardim. Ele não vai nos afastar hoje da presença de Deus. Quanto mais a gente alimentar coisas pequenas dentro de nós, um remorso, uma mágoa, uma mentirinha, uma coisa aqui, outra coisa ali, a presença de Deus ela vai saindo e vai ficando só a linha velha, linha queimada, a chama vai se apagando. Mas nós, em nome de Jesus, seremos como as 5 prudentes. Nós iremos continuar colocando azeite na lamparina. Amém, Jesus. Glória a Deus. Antes de a gente deitar no travesseiro, a gente vai conversar com Ele. Andando na rua, a gente vai conversar com Ele. No ônibus, a gente vai conversar com Ele. No trabalho, a gente vai conversar com Ele. A gente vai convidar Ele. Aonde pisar a planta dos nossos pés vai ser abençoado. Porque a presença que está em nós, ela será mantida. É muito lindo quando a gente fala de pisar a planta dos nossos pés será abençoado. Mas se não tiver a presença, não será abençoado. A gente quer trabalhar num ambiente abençoado. A gente quer estar numa escola, numa faculdade, ou até mesmo em casa. Tem casa que não há paz, tem lares que não tem paz. Mas se a gente não tiver a presença, não será abençoado. Porque o que vai abençoar é a presença. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, de fato, a gente até tenta continuar sem a presença. Tem pessoas que até tentam disfarçar a presença. Tem pessoas que forçam para dizer que é a presença. Mas nós sabemos que a presença de Deus é inconfundível. Nós sabemos que quando alguém chega que tem a presença de Deus, nós conseguimos discernir. Porque quem tem discerne. Eu lembro que eu fui para o encontro com Deus. Eu achei estranho uma coisa que eu escutei, porque eu não podia falar lá. E assim, eu me dei com algumas pessoas sem palavras. Eu não podia falar uma palavra naqueles dias. Não pode conversar. Né? E eu já estou contando aqui, não se pode nem contar o que acontece no encontro com Deus, mas enfim. Não podia falar. Tem que fazer um jejum de palavras. E eu me simpatizei com muitas pessoas. Só no olhar e o sorriso. E eu lembro que uma moça, antes de ir embora, quando foi liberada pra gente falar, ela me deu um abraço e ela falou assim, o meu espírito se deu com o teu. Aí a gente passa a entender que é a presença.
E é possível. Eu creio. Porque ele fala que a gente deve orar em espírito em todo o tempo. Quando fala orar em espírito, ele não fala orar em espírito quem já recebeu o dom de línguas. Não é isso. Ele está falando orar em espírito, não significa que eu ou você, quem fala em línguas e quem não fala, pode orar. Não é, orar em espírito. Senão ele ia botar bem claro lá, você que tem o dom de línguas, ore em espírito em todo o tempo. Mas ele está falando ore em todo o tempo. Porque aonde a gente estiver, aonde a gente clamar, aonde a gente buscar, ele vai se manifestar. Ele vai se revelar a nós. E o noivo, ele quer nos encontrar com vestes brancas. O noivo, ele quer nos encontrar com as lamparinas acesas. O noivo, ele quer nos encontrar desejando a presença dele, o altar queimando, a chama acesa. É assim que o noivo deseja nos encontrar, como noiva santa, adornada, como a noiva compromissada. É assim que ele quer nos encontrar. Sabe, irmãos? Antes de eu vir aqui ministrar, a Jéssica me convidou, e uns 2 anos atrás eu estava num culto na igreja que a gente era, de muito mover, muita oração. Nesse dia, Deus usou uma irmã e ela ungiu os meus pés e falou que iria me levar a lugares para poder ministrar a palavra dele. E quando eu entrei aqui hoje, eu tentei segurar as lágrimas, porque isso já tem uns 2 anos. Mas aquele que promete é fiel para cumprir. E uma outra coisa, quando a Jéssica me chamou, eu falei, tem certeza que sou eu? Na mensagem, tem certeza que sou ela? Claro, é você. E eu tentei fugir, não vou mentir. Eu falei assim, a minha próxima... Pensei assim, me perdoe, Cristo. Eu vou confessar um pecado agora, mas pecado confessado é pecado perdoado. Falei assim, vamos falar com o pastor, a gente não está muito tempo nessa igreja, a gente vai falar, não pode não, né? Na minha cabeça. Aí quando eu cheguei para falar, ele que dia que é? Dia 22. Meu filho está abençoado, levou um abraço aí, e depois disso, eu ainda fiquei com aquele negócio assim, não, meu Deus, Senhor, fala comigo, talvez o pastor está enganado. Aí, nesse mesmo dia, eu estou no culto à noite, o próprio pastor, dando a palavra, ele falou, se você só tem João 3,16, enche teu peito e vai fazer o ID. Aleluia! Eu não conformada, chegou na terça, isso foi domingo, chegou na terça, eu falei, Deus, eu tenho que falar com a Jéssica hoje. Por favor, Senhor, não sou eu, talvez o Senhor que é outra pessoa. Talvez é outra pessoa, Senhor, eu não acredito, a Jéssica deve estar confusa. Eu pensando assim, Senhor, aí que antes de ir pro culto, falei, Deus, me responde nesse culto, era culto de terça. Eu cheguei lá, só voltou o pregador falar o meu nome. Aquela pregação que só falta se esconder assim, primeiro eu comecei a chorar, depois eu comecei a querer me esconder na cadeira. E o rapaz falou assim, diga sim pro teu chamado. Aleluia. Eu já te chamei. A resposta para mim é sim. E sabe o que eu fiz? Eu, com medo de tocar na mensagem da Jéssica, e a minha filha tocar e não saber o que responder, com medo de mexer no celular, que eu me pode toda hora mexe, eu arquivei a mensagem e falei assim, Jesus, não me deixe esquecer, porque esse pedido aqui, esse convite, está me causando um grande tremor dentro de mim. E eu arquivei a mensagem. Quando eu fui pro culto, eu falei, fala comigo. E para mim ele ia falar, não vai. Eu cheguei lá, quando eu entrei, depois começou a ministração, falou assim, eu já te chamei. Diga sim pro teu chamado. Aleluia. A resposta que você vai dar é sim. Meu Deus. E eu pedi uma resposta para me responder para ela. E essas palavras foram dentro de mim, de uma forma que eu não pude suportar. Deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos da presença de Deus. A presença de Deus, ela vai confirmar muitas coisas dentro de nós. A presença de Deus, ela vai nos mostrar a direção. Isaías diz, se a gente desviar para a direita ou esquerda, ouviremos uma voz de trás de nós, que ela vai dizer, este é o caminho, ande nele. Porque a presença de Deus, ela dá direção para a nossa vida. Ela dá propósito. A gente não vive por viver. A gente não vive em vão. A gente vive para cumprir o propósito. E o propósito é glorificar o nome do Senhor. A nossa vida tem que glorificar
não sei aonde Deus vai te levar. Não sei aonde você vai falar do Senhor, para quem você vai falar. Mas a minha vida e a sua, ela precisa glorificar o nome do Senhor. Porque quem carrega a presença dela não se conforma em só obter. A gente não carrega a presença para a gente inchar. Como o alimento que a gente come, não. A gente tem a presença para compartilhar. Uma vez que a presença te alcançou, ela vai alcançar alguém. Uma vez que a gente vai todos os dias, tira a lenha queimada, né? Coloca ali uma nova lenha, a gente vai abençoar alguém. A gente vai alcançar alguém. A nossa vida será um testemunho para a glória de Deus. Já é, mas vai continuar. E se não está sendo, a partir de amanhã vai ser. Porque nós iremos sair daqui e iremos tirar a lenha queimada. Não esquece que o que está dentro de nós é somente a presença. E onde há presença não há pecado. Onde há presença não tem espaço para mágoa. Onde há presença não tem espaço para rixas. Onde há presença não tem